eu diria que a cosmovisão dos povos originários sobre o meio ambiente é muito mais evangélica, no sentido literal da palavra, do que dos evangélicos. Eu começo fazendo uma provocação que o Krenak faz. Gente, eu queria realmente indicar que vocês busquem esses livros aqui do Krenak, que são palestras dele e que foram transcritas. Então tem esse aqui que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, tem o Amanhã Não Está à Venda. São livros que você lê em 10 minutos e que mudam a sua percepção sobre meio ambiente, sobre criação. E nós, que somos cristãos, nós temos uma ótica, né, o que nós chamamos de cosmovisão, a visão que nós temos do cosmo, do mundo, como nós enxergamos o mundo. Você já ouviu falar, né, sobre cosmovisão cristã. Como a cosmovisão cristã enxerga Deus, como a cosmovisão cristã enxerga o homem. Ah, o homem é corpo, alma e espírito, sabe? Então existe uma cosmovisão. E aí a pergunta é, qual é a cosmovisão cristã para a nossa relação com a criação e com o meio ambiente? Você já parou para pensar nisso? A forma como você se relaciona com o meio ambiente também foi construída em você, em nós. E se nós estamos num país cristão, provavelmente essa construção foi uma construção cristã ou do cristianismo. Então, qual é a forma que nós nos relacionamos? E o Krenak, ele faz essa pergunta no começo. Agora eu não me lembro se é desse livro ou se é dos outros. Que ele pergunta assim, nós, quando estamos... Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo bem próximo da gente. Quando você faz parte de uma igreja, principalmente uma igreja evangélica mais tradicional, daquela que você já participou, existem dois tipos de pessoas numa igreja. Inclusive, a gente já viu até pregação sobre isso. Existem os consumidores e os colaboradores. Existem as pessoas que vão para a igreja para ajudar a fazer acontecer. Então, ela entende aquilo como parte dela. Ela é uma colaboradora de todos. E tem o consumidor, aquele que vai domingo e consome aquilo de alguma forma para ele. E o Krenak faz essa provocação para como nós vivemos no mundo. E eu achei isso genial. Ele fala, você é um mero consumidor ou você entende que você faz parte disso e cuida disso como você mesmo? E aí talvez você pense assim, como eu penso às vezes. Ah, mas a minha ação não vai mudar nada. Eu pegar a minha latinha, em vez de jogar no meio do lixo, separar num montante, né? Eu deixar de usar canudo e beber no copo, não vou salvar uma tartaruga. Esse é um pensamento egoísta, individualista que a gente tem, que eu tenho. Mas hoje a gente está pensando além. Primeiro a gente está pensando em cosmovisão. E pensando como a nossa fé enxerga isso. E eu acho que a nossa fé enxerga, ou o sistema da nossa fé, né, o cristianismo, enxerga o meio ambiente como um objeto a ser consumido. Só que um objeto a ser consumido tem um problema. Uma hora acaba. Uma hora acaba. Você pode pegar o maior copo de água do mundo. Uma hora, você vai bebendo nele, uma hora vai acabar. Pode não ser agora, pode não ser para os nossos filhos, mas uma hora vai acabar. E o nome dessa obra aqui, eu achei muito legal, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é óbvio, que é lógico, né? O Krenak está dando ideias para que a gente pense em formas da gente viver a nossa vida adiando esse fim iminente, que a ciência já falou que do jeito que está não vai muito longe. Não é? De várias formas diferentes. Só que eu também quero parafrasear o Krenak, trazendo para a nossa fé. E, finalmente, nós, como igreja, pensarmos em ideias para adiar o fim do mundo. Mas agora pensando o fim do mundo como o fim do mundo da nossa fé, porque a nossa fé também tem um fim do mundo, não tem? Os evangélicos não acreditam num fim do mundo, não acreditam num apocalipse, não acreditam que tudo isso aqui é um grande erro
e que uma hora Jesus vai vir, vai levar os bons para um lugar bom, finalmente, e finalmente tudo isso aqui que se exploda. Não é assim que o cristianismo pensa? Ah, estou forçando. Sim, eu estou forçando, mas eu estou forçando dentro dos parâmetros. É bem isso que a gente pensa. Uma hora eu vou para Nova Jerusalém, porque a criação de Deus que ele fez lá em Gênesis não serviu para nada. Vai tudo pegar fogo, graças a Deus. Vai ficar até uns aqui também, graças a Deus, pegando fogo junto. E eu com meu Senhor, com meu Jesus, para Nova Jerusalém. E aí o Nietzsche faz um pensamento. Ele fala assim, a decisão cristã de enxergar um mundo feio e mal transformou o mundo feio e mal. Se o mundo é ruim, é porque a gente trata ele como algo vai acabar logo. E se algo vai acabar logo, mano, a gente não cuida. Então vamos pensar um pouquinho mais sobre a nossa cosmovisão de meio ambiente. E está na hora da gente ouvir um pouquinho mais. E olha que revelação do Espírito Santo agora. Ouvir um pouquinho mais os povos originários. A gente não está pedindo para ouvir ninguém de fora, não. A gente está pedindo para ouvir os caras que são donos disso aqui, que estavam aqui, quando os portugueses tomaram tudo de assalto. Pessoas que lidam com o meio ambiente, uma ética, uma filosofia de vida, até uma religião, que lida com o meio ambiente 1 milhão de vezes melhor do que nós, discípulos de Jesus. Então, sim, eu diria que a cosmovisão dos povos originários sobre o meio ambiente é muito mais evangélica, no sentido literal da palavra, do que dos evangélicos.